Olá, meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no nosso último encontro. E eu começo com a pergunta. Durante todas as lives e as postagens que eu fiz para chamar você para esse encontro, eu falei que existia uma pergunta que expandiu minha consciência e que eu trouxe essa pergunta para nós. E nós estamos investigando através de um estudo, de um aprofundamento, que é: quem cria a minha realidade? Quem é que cria a sua realidade? Você conseguiu chegar numa resposta? Quem é o criador da sua realidade? Talvez a resposta que você tenha encontrado foi: eu. Eu crio a minha realidade. No meu ponto de vista, e a partir de todo o meu estudo e o meu debruçar em cima do conceito da física quântica, da metafísica, de uma espiritualidade de um nível mais avançado, aprendendo com os mais velhos e a minha própria experiência pessoal, depois de 10 anos, 11 anos fazendo um estudo muito dedicado, eu cheguei a um ponto de que essa resposta ela é muito mais complexa do que simplesmente falar você cria a sua realidade ou eu crio a minha realidade. Na verdade, eu percebi que o criador dessa realidade, ou quem cria a minha realidade, sim, sou eu, mas também é a consciência do todo. Quando eu falo a consciência do todo, eu estou dizendo, existe uma inteligência, eu acredito que vocês, com um pouquinho do que eu entreguei para você, e se você fez as experiências, fez a prática, realmente deixou entrar as informações que eu te entreguei, eu acho que você ficou, se não ficou curioso, talvez você tenha percebido que nós chegamos aqui num beco sem saída, que não há como questionar a existência de uma inteligência antes da nossa. Aquilo que muitas religiões, ou todas as pessoas, chamam de Deus. Eu acredito que você, se não chegou a essa conclusão, talvez passou um breve pensamento, mas e Deus nessa história? Talvez se perguntou, onde é que está Deus nessa história? Ou afirmou, nossa senhora, isso aqui só pode existir porque existe Deus. Né? Então existe essa consciência do todo, existe a minha própria consciência como observador. Então vai ter momentos em que eu estou cocriando de forma consciente, e eu vou dar um exercício, né? Após essa introdução eu vou falar com você, eu vou dar o exercício prático do que seria inteligente usando o nosso aparelho para aplicação, né? Mas essa resposta para mim ela vai muito além do eu crio a minha realidade. Existe aqui uma interação entre eu, o significado que eu dou para as coisas, e aonde é que está esse significado que nós estudamos na minha programação. Então, há momentos em que eu e a programação ainda somos um, ou seja, eu me identifico ainda com o programa, cocrio a minha realidade partindo da programação. Vai ter momentos em que eu vou cocriar sem perceber a programação, achando que sou eu, sem consciência disso, então há uma cocriação inconsciente acontecendo. Existe eu, mas também existe você nessa realidade. Existem 8 milhões de pessoas vivendo nesse planeta. Então a mesma capacidade que eu tenho, 8 milhões também tem. Então há uma cocriação coletiva acontecendo, uma cocriação individual, uma cocriação cosmológica, quando a gente fala do universo vasto como é. E nós estamos olhando apenas para o nosso planeta, e nós já sabemos pela nossa própria ciência que nós temos
nós já conseguimos enxergar 94 bilhões de anos-luz, ou seja, o nosso universo ele é muito mais velho do que nós achávamos. Nós enxergamos bilhões de galáxias iguaizinhas à nossa, milhões de planetas iguaizinhos ao planeta Terra, com muita possibilidade de ter vidas. Ou seja, quando nós estamos falando de uma consciência expandida, nós não estamos falando também apenas só do nosso umbigo, do nosso planeta, mas também estamos falando do cosmos. Então, percebe como é muito complexo essa resposta de você cria a sua realidade. Eu crio a minha realidade. Deus cria a nossa realidade. Confia em Deus que está tudo certo. Eu acho muito pequeno, muito arrogante até apontar para você cria. E é isso que eu vejo muito na internet, né? Eu vejo muito essa modinha do coach, essa modinha do quântico, uma perspectiva muito egóica, muito do eu, ou você, não, fique rico, fique milionário fazendo isso, fique milionário fazendo aquilo, ou arrume o melhor relacionamento, sei lá, as pessoas só falam de dinheiro, na verdade, né? A prosperidade, ou o olhar da prosperidade, que tem tudo a ver, a gente sempre conecta isso com o dinheiro, mas aonde que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo convidar você a expandir sua consciência, que nós, para mim, quem cria a minha realidade, na verdade nós criamos uma realidade, nós criamos uma realidade, não só a minha, não só a sua, mas nós criamos uma realidade, e eu acho que isso tem muito mais poder. Eu estou num nível, e é nesse nível que eu levo os meus alunos. É claro que a gente começa do básico ao avançado. Aqui com você a gente começou da primeira aula básica, as lives foram lives de preparação, do básico, e eu acho que você está aqui, você já está num nível de entendimento, de um nível maduro. Você não estaria aqui se não fosse assim. Eu confio muito nesse lance, né, que nós estamos falando, vibrar na mesma frequência, né? Se você chegou, né, tem gente que desistiu na segunda aula, na primeira, na segunda, na terceira, você chegou aqui na quarta aula, então já tem aqui muito diferenciado. Eu acredito muito então quem cria a realidade, ele vai muito além. Eu acho que ele precisa ser explorado mais, né? É um pouco isso que eu gosto de levar as pessoas. Vamos olhar mais, vamos olhar além do que só o meu próprio umbigo? Vamos expandir consciência para mais? O que mais tem aqui que a gente precisa olhar, né? Então são esses olhares que eu venho observando. Mas sim, claro, você é co-criador, sim, você tem esse poder, você tem esse dom, você tem essa herança, né? Aí na Bíblia fala o quê? Nós herdamos aquilo que é do Pai, né? Se nós somos filhos do Pai, somos filhos do Rei, nós herdamos o dom do Pai. O Pai é criador, inevitavelmente nós somos seus filhos criadores também em potenciais, né? Mas para ser co-criador potencial, você precisa lembrar que você é filho do Rei. Olha que linda essa fala. Como é que eu me lembro que eu sou filho do Rei? Eu tô na lama com os porcos, lembrei que eu sou filho do Rei e volto para casa. Como é que é essa lembrança em tudo essa jornada que a gente fez? É o momento em que você vê que quando você sai da lama com os porcos, que seria você tá perdido nas programações. Você está perdido na mente, nos seus programas, nas emoções. E você lembra que você é o observador. Essa consciência expandida, vasta. Porque se você observar, e você fez a experiência, você percebeu que quando você senta no papel do observador, você não julga. Não há julgamento nesse lugar. Não há desejos nesse lugar, não há emoções nesse lugar, não há falta nesse lugar. Quando você fica no papel de quem observa, existe apenas presença, um vazio, mas esse vazio ele não é um vazio solidão, ele é um vazio, ele é um nada tudo. Ele já é tudo e é nada ao mesmo tempo. Nada porque não há uma mente me controlando mais. Não tem eu perdido na programação. Tem eu sentado no papel do observador. E se você ainda não percebeu isso, tá tudo bem.
você tem a oportunidade de caminhar mais comigo se você quiser, para estudar com mais profundidade. Eu vou estar do teu lado, não só de forma online, mas nós vamos estar juntos. Eu vou estar acompanhando ao vivo com você. Se você quiser, você pode, mas se o pouco que eu te dei e você fez com tesão, e estudou e foi olhar, com certeza você chegou nesse lugar. Mas espera aí, esse eu aqui sentado é nada, é um vazio, né? Algumas pessoas ficam com medo desse vazio e não continuam o estudo, e é aí que é uma pena, porque aqui você vai chegando cada vez mais perto de quem você é e cada vez mais perto do todo, do Criador incriado, que para algumas pessoas se chama de Deus. Eu evito falar Deus porque Deus tem uma palavra muito religiosa, muito deturpada também, sujaram muito esse nome. Então existe uma memória registrada ali que quando é falado ativa, que eu prefiro não usar. Então eu uso o todo, o vácuo quântico, a inteligência universal, a consciência cósmica, eu dou outros nomes. Fato é que para mim essa inteligência ela é aqui, e quando eu sento nesse lugar de observador, é nesse lugar que eu me experimento. Com o Pai, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, e vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais, é nesse papel de observador que eu entendo que eu e o Pai somos um, né? E que aqui, esse quem cria a realidade já não é nem mais tão importante, as perguntas começam a ser outras. Mas olha que interessante, primeiro precisa nascer a pergunta, quem cria essa realidade? Foi a primeira pergunta que expandiu minha consciência, que fez eu me provoquei a buscar. E quando eu comecei a ver, eu falei, não, peraí, tem muito mais aqui, tem muito mais aqui. E aí eu comecei a ver a importância da comunidade, a importância da gente se juntar, a importância de juntos olharmos para isso. É aqui que nasce realmente uma verdadeira mudança na sociedade. E por que eu falo disso e faço isso? Porque eu quero ver um mundo melhor para minha filha. Talvez o mundo melhor não vai ser... vamos falar, por coisas naturais, o planeta está sofrendo muitos abalos sísmicos, muitas mudanças climáticas, o polo magnético do planeta está mudando, e isso é muito importante, essa informação, porque muda tudo no planeta, o clima, muda tudo, né? É um estudo mais profundo, que a gente pode ter isso juntos, se você quiser continuar comigo. Mas assim, fato é que, socialmente, imagina que todo ser humano entende quem é ele nesse papel do observador. Mesmo que esteja havendo uma catástrofe no planeta, nós vamos conseguir se juntar, todo mundo sabendo quem é, sentado nesse papel de observador e não respondendo de uma forma tão instintiva, tão animalesca, como a gente vê por aí, né? Quando você vê um colapso econômico, ou um lockdown, que nós tivemos uma pandemia que deu um lockdown, ou se houver uma terceira guerra mundial, o que acontece? Quando vê as pessoas falam greve dos caminhoneiros, as pessoas correm para o mercado alucinadas, loucas, comprando coisas que não precisa, abarrotando a sua casa, não se preocupando com as outras pessoas. Então percebe? Quando nós sentamos no papel do observador, porque o que faz esse impulso automático acontecer? Esse impulso desesperador, esse desespero, é o programa. Esse desespero não é o observador. O observador, ele é limpo, ele é puro, ele é intocado. É aquilo que nas filosofias budistas chama de flor de lótus. É da lama que nasce a flor de lótus e nada suja essa flor. Quando você senta nesse papel de observador e você experimenta esse lugar de não se contaminar com o lamaçal da programação, do instinto humano, você vê o absurdo lá fora e você fala, meu Deus, onde que essas pessoas estão em termos de consciência? Percebe? Então, qual que é o meu papel? O meu papel é com que pessoas despertem para esse olhar de que elas são observadoras, porque a partir daqui você vai construir uma vida diferente para você. Inevitável. Você vai buscar por mais qualidade de vida. Claro que você vai olhar assim ainda para o dinheiro, para a sua beleza externa, tudo que o ser humano vive, óbvio, mas você vai dar mais qualidade para a sua vida.
E não viver apenas nesse automatismo do programa, que ele fica em desespero quando uma coisa acontece que sai do controle dele. E quando nós sentamos nesse papel do co-criador, do observador, que há esse vazio, não há uma opinião, não há um julgamento, simplesmente há assim, tá acontecendo um problema? Tá, como observador, o que é que eu posso fazer para resolver isso? E o observador encontra uma saída e ele vai lá e toma uma atitude para resolver o problema. Ele não entra na dor e no drama do ego, na dor e no drama da personalidade, da programação, né? Então, quem cria a realidade, ele vai muito... Percebe como expande a minha consciência? Mas essa pergunta precisou existir primeiro. Depois são outras perguntas que foram nascendo, né? E aí construir então o código da realidade para poder mostrar para você um pouquinho do meu universo, como eu vejo a vida, quais são os estudos que eu encontrei para que eu pudesse acessar esse estado de presença, de observação. Eu chamo isso de ponto zero, né? Então, dentro da ciência, percebe, são muitos mais estudos que você pode fazer para entender melhor tudo isso, né? De uma forma bem científica, bem racional mesmo, para sair do viés místico, porque eu tô fora de misticismo, eu tô fora disso, não é sobre isso. Mas, inevitavelmente, nós vamos, conforme a gente vai estudando, a gente vai chegando perto daquilo que a gente chama como espiritualidade, né? Só que uma espiritualidade muito mais madura, não essa espiritualidade infantilizada que as pessoas nos vendem, né? Você faz isso para ter aquilo. Se você não faz, você é punido. É infantil. Isso aí é doutrinar uma criança para ser modelada como o pai e a mãe quer. É assim que a gente modela a criança. Um animalzinho, domesticação, né? Você bate quando não quer que faz aquilo e você recompensa quando quer que faz aquilo. E aí eu tô só fazendo ao meu real prazer, ao meu, né? Não tem de fato eu dando espaço para esse ser o que ele é. Tem sim eu moldando. E aí tá tudo bem porque é isso que a gente aprendeu até agora. Mas quando a gente senta no papel do observador, nós vamos vendo que a vida e nós somos muito mais do que isso, né? Então, essa pergunta para mim, nossa, ela expande, ela é muito vasta. E eu quero convidar você agora a gente a fazer essa prática, esse exercício de cocriação de forma consciente. Então, agora que você já sabe quem é você, eu vou fazer primeiro um exercício para que você senta no papel do observador, mas eu vou te fazer um exercício um pouco diferente nesse momento. Então eu vou convidar você a ficar de olhos abertos, olhando para mim, consciente da sua respiração. Não significa sente numa postura alinhada, coloque uma frequência, incenso, faça um mudra, feche os olhos, mantra, nada disso, a gente não vai meditar. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para entender o código da realidade e despertar quem é você, entender quem cocria tudo isso. Então, coloca a atenção na sua respiração, fica consciente da sua respiração, só isso. E eu tô aqui junto com você fazendo. Agora fica consciente do seu corpo, da sua postura, consciente do corpo, consciente da postura. É só isso que eu falei. Eu não falei mude, mas perceba que só o fato de eu falar fique consciente, automaticamente uma coisa em você já vai buscar por uma correção, por uma harmonia. Quando eu falo fica consciente da sua postura, provavelmente você já você percebeu que a inconsciência do corpo estava ruim e você não estava percebendo. Quando eu falei fica consciente do corpo, da postura, a sua postura você percebeu, você ficou consciente, então a consciência trouxe o quê? Peraí, isso aqui não tá bom, deixa eu corrigir. Percebeu? Estar consciente só tem como trazer coisas boas para sua vida. Estar consciente, você vê o automático que te faz mal. Quando você fica consciente do corpo, consciente da respiração ou consciente de qualquer outras coisas, você automaticamente busca por uma correção ou o que me faz bem, né? Percebe que consciência só vai para o lado do bem. Não tem como uma pessoa ficar consciente e ela fazer o mal. Se a pessoa está fazendo o mal é porque ela não está consciente, ela está no programa, tá? Isso aqui também vale ouro, não ia falar sobre isso, mas eu vou trazer porque você está comigo até aqui, você merece ter mais ainda. Então, fica consciente da sua respiração, fica consciente do seu corpo.
Agora, por alguns instantes, tira de você essa personalidade que você chama de eu. Por alguns instantes apenas, deixa de lado quem você acha que você é. A sua profissão, o seu nome, o seu RG, seu CPF, se você é homem ou mulher, se você é filho, filha, o seu papel na sociedade, por alguns instantes apenas. Depois você pode pegar tudo isso de volta se você quiser. Mas nesse momento, coloca tudo isso para fora de você. E observa o que fica. Tira de dentro de você quem é seus pais. Tira de dentro de você todos os traumas que você acredita que sofreu. Tira de dentro de você, inclusive, os desejos que você tem de futuro. Só por alguns instantes, não tenha medo. Eles estão tudo ali do ladinho. Depois você pega tudo. Mas só por alguns instantes. Tira de você a preocupação com o futuro, os desejos e as vontades com o futuro, os seus sonhos e propósitos. Coloca tudo do lado um pouquinho. Aquela pessoa que te fechou no trânsito, coloca de lado essa história também. E agora você vai perceber, se a sua mente trouxer alguma imagem ou algum pensamento, você mesmo vai pegar, vai falar, opa, sai, fica de lado um pouquinho. Opa, fica de lado um pouquinho. Tira de dentro de você toda a sua história. Imagina que você pegasse a sua história e desse um delete em todas as memórias que você tem sobre a sua história, o seu passado. Então tira de você tudo isso. O que é que fica? Observa que você continua aí. Nós tiramos tudo de dentro de você, mas você, presença, observador, continua aí. Observa o vazio que fica, o silêncio que fica. E se vier alguma frase assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo o exercício? Pega essa frase e coloca ela para fora também. Essa frase é a sua mente, é a sua programação que voltou e agora você coloca... Opa, não, vai lá mente. Pega o teu cérebro pensante, sua mente que pensa, põe ela para fora. E qualquer pensamento que vier, você afasta. Você não é afasta no sentido de brigar. Você pega e fala, olha, fica ali um pouquinho, porque agora eu estou fazendo um exercício. Se vier um pensamento de minha mãe, minha conta para pagar um boleto, ou sei lá, qualquer coisa, pega esse pensamento e põe ali um pouquinho. Fica apenas com a sua respiração. Fica consciente do seu corpo. Fica consciente dos seus pés. Olha só, seus pés não existiam até eu falar. Você até esqueceu que estava com o pé no chinelo, ou com o pé no tênis, ou descalço, ou com meia, ou que o pé estava até dormente porque você está com a perna cruzada por algum motivo. A não ser que você estava mexendo nos pés e coçou os pés, aí você sabia que tinha pés. Mas se você estava livre, você esqueceu dos teus pés. É assim. É a mesma coisa que eu falo. Fica consciente do seu cabelo, da sua orelha direita, da sua orelha esquerda. Você não tem enquanto eu não chamei sua atenção. Isso significa consciência, ficar consciente de. Então só fica consciente do corpo, pode ser o corpo como um todo agora, e da sua respiração. Só isso. Sente aonde o seu corpo está sentado, sente a textura da cama, da poltrona. Se algo estiver acontecendo fora, pessoa que passou, buzina, carro, cachorro, tá tudo certo. Isso está acontecendo, faz parte, você não vai se identificar. Simplesmente, se a sua mente se ocupar com isso, se ficar com raiva porque alguém te interrompeu, pega essa sensação e põe para fora. É simples. Tá, põe lá fora. Não fica alimentando ela, só põe para fora. Não dê valor para ela, não coloque ela como interessante, como importante. A minha raiva é importante demais. Não é. Põe para fora. E observa o que fica. A partir desse lugar você vai fechar seus olhos. Agora, traga para sua tela mental o que você deseja realizar na sua vida. O que você gostaria que acontecesse de bom para você. Eu sei que eu pedi para você tirar isso um pouco, mas agora você vai pegar apenas aquilo que você tem como desejos e sonhos, o seu propósito,
as coisas boas que você quer manifestar na sua vida. Seja um relacionamento, seja um dinheiro, seja um carro, uma viagem. Não se limite, mas escolha apenas uma coisa. Traga isso na sua tela mental e veja como se fosse uma cena de uma novela ou de um filme, como se isso já estivesse acontecendo. Veja você já na situação de que já é. Então, se é um carro que você quer, veja você dentro desse carro, guardando esse carro na sua garagem, você andando com esse carro na pista, pegando uma estrada bem gostosa, né? Bandeirantes aqui para nós, assim, que você anda livre. Se é uma viagem, visualiza você já nessa viagem, já nesse lugar. E aí você vai trazer o sentimento de que eu já estou vivendo. Então, como você vai se sentir no momento em que você estiver dirigindo esse carro, no momento em que você estiver com essa pessoa amada, querida. Então, imagina que você quer um relacionamento. Imagina, visualiza a pessoa, os traços, a fisionomia, ou simplesmente uma pessoa. Eu não tenho tantas exigências, é uma pessoa. Como que você vai se sentir quando você tiver essa pessoa? Como você vai se sentir quando você já estiver nessa viagem, quando você já estiver no carro? Então traga agora essa coerência entre o que eu estou criando na minha tela mental como imagem e o sentimento no peito. Traz para o coração a sensação de alegria. Porque é isso, você dirigindo aquele carro gostoso, sente o cheiro do carro. Nossa, cheiro de carro novo. Uau, que delícia, minha esposa do lado, a minha filha, o meu filho, minha família. Eu já estou nesse lugar, sente essa alegria, expande no coração, traz para o coração essa sensação de carinho, de amor, de felicidade. Uau, que delícia, de agradecimento, né? Nossa, que gostoso, agradeço, seja lá o que for que me trouxe aqui. Eu vou falar que é Deus, então agradeço a Deus por isso, eu me agradeço por ter feito essas escolhas. Você vai ficar um pouco banhando nessa sensação, vendo o que você quer ver realizado e sentindo como se já estivesse acontecendo e respirando com consciência. Fica por alguns instantes nessa sensação de agradecimento, de viver um pouquinho esse lugar que já é. Perfeito. Agora gentilmente abra seus olhos. É dessa forma simples que nós alinhamos o que pensamos com o que sentimos. E quando há essa coerência entre coração e mente, há a cocriação. Rafa, eu tenho que fazer isso todos os dias? Para você que está começando, é bom. Então você vai fortalecer essa memória no teu corpo de que esse sonho já é realizado, tá? Você vai começar a fortalecer isso no seu corpo. E é bom para fortalecer. Agora, se você já fez, já experimentou, esse é o ponto que eu queria falar. Você não precisa fazer isso para que isso se manifeste. Você fez uma vez, o colapso de onda já aconteceu, agora é só esperar que isso vai chegar. Mas eu sei que existe um programa dentro de você que duvida disso. Então, já que existe esse programa que duvida, no momento em que você acredita que você duvida, você colapsa a realidade para que ela não aconteça. Então, por isso que fazer todos os dias, um pouquinho por dia, é inteligente para você ir trazendo para o seu corpo essa realidade. E quando você vê o sonho realizando, você vai confirmar mais ainda, nossa, isso é real. E não vai mais ser uma crença, vai ser a sua experiência. E a partir daí se torna cada vez mais espontâneo você cocriar a realidade, mas primeiro o seu corpo tem que entender isso, né? Por isso que tem essas práticas. Agora, é claro que aqui é só o começo. É claro que aqui é só o começo. Eu quero convidar você, se você quiser, fazer uma jornada mais profunda comigo. Que aí eu convido você para vir estudar na escola CIA. O que significa CIA? Consciência integrada de forma aplicada. A escola, ela nasce ao longo de anos de estudos. Ela tem 2 anos ou 3 anos de escola. É recente.
A escola, ela é uma integração de todas as informações que nós temos na humanidade. Então, as informações que nós temos na filosofia, na ciência, na psicologia, na física quântica, na neurociência. Então eu fui agregando todas as informações que a humanidade tem, inclusive conceitos espirituais, conceitos metafísicos, conceitos ufológicos. Eu fui integrando e montando esse grande quebra-cabeça que é ser humano. Ser humano não é simples. Estar aqui não é simples. Não é só isso que eu te entreguei. Tem muito mais. Ser humano é muito mais complexo do que isso. E foi isso que a escola vem construindo. Então nós temos na escola 4 níveis. Você vai ter o nível O Despertar. O nível O Despertar, nós vamos nos debruçar em cima da ciência da psique. Então, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que é essa programação? O que é esse observador? Nós vamos falar muito de outros experimentos, de vários, né, experimentos da mecânica quântica. Nossa, nós vamos assim realmente nos debruçarmos dentro disso tudo e entendermos consciência. Eu vou explicar sobre sombras, sobre traços de personalidade, arquétipos internos da criança, do adolescente, do adulto, como é que eu interajo com esses meus arquétipos internos, então se torna uma autoterapia, né? Então como é que eu vou ser terapeuta de mim mesmo? Você vai aprender todo dentro do iniciado, o despertar, ele tem todo esse caminho. Depois você vai ter o caminho da revelação. Aqui é onde eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. A partir do caminho à revelação, você vai ter o 3º nível, que é o alquimista, que é o processo de alquimia interna, é onde você realmente vai passar por um processo de muita transformação. Já vai passar desde o começo, tá? No despertar. Mas a partir da revelação, o alquimista e o iniciado, que aí você se torna um iniciado. Então entenda, a escola CIA é uma escola iniciática. É inevitável, quando você faz uma jornada de autoconhecimento, que a sua espiritualidade não se desenvolva. E quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de religião, eu estou falando espiritualidade é o desenvolvimento da tua própria consciência. A consciência, que é você, é um conceito espiritual. Então, quando você passa por um processo interno de autoconhecimento, inevitavelmente você passa por um desenvolvimento espiritual e você vai chegar, inevitavelmente, a encontrar a Deus. Então, não tem como você fazer uma jornada e não chegar a Deus. É aqui que eu guio as pessoas. Eu levo você para ver Deus. Claro que não com os olhos, mas com os olhos da consciência. Você vai ver Deus, você vai se relacionar com Deus, você vai conversar com essa inteligência. Papo direto. Você e o Pai, um. Aquilo que Jesus falava, que é possível para todos nós. Aquilo que Buda chamou de iluminação. Então nós vamos fazendo uma jornada juntos e eu encontrei uma forma mais leve de fazer essa jornada, porque eu fiz essa jornada, mas com informações aleatórias e foi assim um pouco doloroso para mim todo o processo. Então eu fui entendendo que se fosse de um jeito diferente seria mais leve para as pessoas. Então é isso que eu vou construindo com você. A gente vai falar muito sobre respiração consciente, eu vou te dar muitas dicas e fora que eu vou acompanhar você semanalmente. Então toda semana eu vou estar com você, seja através do grupo ou seja ao vivo. Né? A gente vai ter um apoio, um acompanhamento onde nós vamos estar juntos. Eu quero acompanhar. Depois a jornada a revelação, o alquimista e o iniciado, o que eu quero trazer de alerta para você? Vai bater de frente com tudo aquilo que você aprendeu. Então, imagina assim, você tem uma programação, lembra que nós falamos de programação? Você aprendeu o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e você construiu a sua vida dentro disso. Então, é um sistema, é um algoritmo fechado. O que vai acontecer? Como nessa jornada, você recebeu informações novas ou informações diferentes. Entrou informação nova dentro do seu sistema. Agora, o que está acontecendo dentro de você?
A sua mente, você está tentando encaixar essas informações novas com aquilo que você aprendeu. Aquilo que você vê que não combina com aquilo que você aprendeu, automaticamente o seu sistema vai jogar fora. Ah, isso aqui já não é mais, isso aqui não funciona mais, porque agora eu já aprendi o que é diferente, o novo, e o novo faz mais sentido para mim. Então o velho eu jogo fora. Mas quando você começar a receber informações que vai bater de frente com algumas ideias, ideologias, crenças, pensamentos ou filosofia de vida que você não quer abrir mão dela, mas você vai receber informação nova, mas você não quer abrir mão dela por medo, e é verdade, é isso que vai acontecer, existe um medo de abrir mão do velho para o novo ser, é aqui que vai começar a nascer o conflito interno e as dores internas. É onde a sua sombra vai começar a se manifestar. Então, eu falo assim, tem pessoas que começam a jornada que quando elas chegam nesses níveis, elas não dão continuidade. E que isso não é um problema meu, não é uma questão que eu não cuido, pelo contrário, eu cuido, eu tô ali, eu tô do lado, mas é porque a pessoa, ela não quer soltar o velho padrão. Ela não tá pronta, e eu entendo, nem todo mundo tá pronto para estudar comigo. Nem todo mundo tá pronto para participar da escola. E eu nem quero que venha todo mundo. Eu quero que venha as pessoas que estão com vontade, com sede de si mesma, com sede de entender a verdade que liberta. A verdade que liberta. Não necessariamente as pessoas prontas, porque nem sempre as pessoas prontas vão chegar. Às vezes as pessoas chegam sem estar pronta, e talvez você não esteja se achando, eu não estou pronto para tanto aprofundamento. Eu reconheço, mas se você tem sede de conhecimento, vontade de saber mais a seu respeito, a escola é para você e eu vou acompanhar você, você não vai sozinho. E não só eu, nós vamos ser acompanhados por uma comunidade. Então, eu sim, vou ser o professor, o mentor, o líder, mas nós temos com outras pessoas que estão participando da nossa comunidade, outros alunos, porque a construção em comunidade, ela é mais saudável, ela é mais efetiva, ela é mais fácil da gente lidar com as nossas questões, quando nós estamos vendo o outro também lidar com a questão dele. Quando nós estamos vendo o outro também lidar com a questão dele. E às vezes você já superou a sua questão e você consegue apoiar aquela questão lá fora. É claro que eu sou o principal que vai dar esses apoios, mas eu nunca vou falar faça isso ou faça aquilo. Eu sempre vou trazer perguntas, eu sempre vou trazer investigações, eu sempre vou trazer para você, não acredita em mim, faz a experiência e vê o que você acha, vê se você chega nas mesmas conclusões. E se não chega, contesta a minha verdade. Quando a gente se encontrar ao vivo, eu quero que você debata comigo, eu não acredito nisso por causa disso, e você me dê, e aqui a gente vai construir junto talvez uma nova forma de olhar. E talvez eu possa estar errado naquilo que eu estou fazendo. E eu quero muito crescer, eu tenho sede de crescimento, eu tenho vontade de expandir mais ainda a minha consciência, de reconhecer mais ainda quem é esse observador. E é claro, como eu falei, o meu propósito é construir uma sociedade onde a minha filha possa se sentir segura quando ela sai na rua. A minha filha possa se sentir bem quando ela se relaciona com outro homem, que ela sabe que não vai ter malícia, que não vai ter abuso, é um homem maduro, consciente, sentado no papel de observador da vida dele, que ele está incondicional naquela relação. A conversa é de outro nível. É quando você pega um cientista, basta você ver na sua vida, quando você senta junto com uma pessoa que tem o mesmo intelecto que você, é uma delícia a conversa. É só crescimento. A pessoa fala e você escuta, uau, e você fala o outro, uau, uau. E só vai crescendo. É aqui que eu quero que a escola chegue com pessoas. É assim que eu quero ver a minha sociedade. O mundo em que eu vivo hoje, a sociedade em que eu estou inserido, como eu posso contribuir, é desse jeito. Eu quero ver pessoas do mesmo nível que eu conversando. E até mais do que eu. E a gente vai crescendo juntos no nível intelectual. A gente vai falando de coisas realmente que agrega.
questionamentos importantes, porque nós estamos enfrentando um momento muito delicado na humanidade, um momento muito delicado na sociedade. Nós estamos tendo muitas aparições de OVNIs, nós estamos tendo muitos problemas políticos, nós estamos tendo muitos problemas ambientais, naturais, que está exigindo de nós como humanidade muito mais amorosidade, muito mais união, muito mais parceria. Mas eu também entendo que só vai haver essa nova civilização, essa nova comunidade, se todo mundo entender quem é você, quem cria a realidade. Se todo mundo entender o que é esse papel do observador, esse vazio, esse silêncio, essa paz, que você na sua raiva não me tira dela. Você nas suas críticas comigo não faz eu sair da minha paz, não faz eu desconfiar de quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu estou falando aqui desse lugar, mas serve para você com as outras pessoas também. Quando alguém apontar o dedo na sua cara, você está sentado no papel de observador, você vai ver a programação. Ai, ele não pode falar assim, mas você sabe que você não é a programação, que você não é a dor e nem o drama, que você não é essa novela, você é aquele que está antes disso tudo. É assim que eu vejo a humanidade. É para isso que eu faço o que eu faço. É para isso que eu dedico a minha vida a ensinar, falar, publicar. E vou te dizer, não sou rico por causa disso. Porque se fosse para ser rico eu estaria fazendo outra coisa. Não sou, não é o meu papel, não é o meu interesse. Se eu ficar, que bom, vai ser uma delícia. Mas o meu interesse é muito maior do que isso. O que eu enxerguei é muito maior do que talvez você esteja achando que eu enxerguei. E aonde eu quero ir com tudo isso. Então a escola, ela é uma escola iniciática, ela é um trabalho de desenvolvimento espiritual que ela vai confrontando, ela vai trazendo novas ideias, ela vai trazendo tudo que a ciência vem estudando, tudo que a espiritualidade já fala há milênios, a gente vem corroborando, a gente vem afunilando, a gente vem afinando, né, para trazer uma integração da consciência. Né? Eu falo que o ser humano hoje sofre porque ele tem uma consciência fragmentada, ou seja, é tanta coisa que ele não sabe onde encaixar as peças, ele não sabe ver o quebra-cabeça como um todo. Ele vê uma peça aqui, uma peça ali, uma peça ali, aonde que eu enfio essas peças? Como é que eu monto esse quebra-cabeça? Ele não sabe fazer isso. Então, é aqui que eu venho trazendo a terapia da consciência integrada, que é um método que eu aplico nas minhas sessões e ensino pessoas a fazer isso. E é aqui que eu chamo a escola da consciência integrada, é onde a gente vai integrando tudo para o seu desenvolvimento espiritual e sabendo que não tem nada a ver com religião, nada a ver com nada. É você no seu desenvolvimento de consciência interna, né? Então essa escola você vai fazer a inscrição durante 12 meses, eu vou te acompanhar por 90 dias, que vai ser o suficiente para você estudar pelo menos 3 aulas ou 4 aulinhas por semana. As aulas têm em torno de 30 minutos, não é muita coisa, tá? E eu não vou falar assim, você tem que fechar agora essa escola. Pelo contrário, eu não quero nada de emergência, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser escolhida por você com calma, não é no impulso. Né? Não é no impulso, por isso que eu peço que convido você a continuar me acompanhando, porque provavelmente eu estou fazendo lives ou fazendo grupos fechados para aqueles que estão interessados, para que a gente possa ir construindo junto essa ideia, para que eu possa ir ajudando você a realmente tomar essa decisão de verdade, com o coração aberto mesmo. Tá? Tem alguns bônus que eu vou entregar para você também, se você vem participar dessa escola. Um dos bônus que eu vou te entregar é uma IA, é uma assessora, né, uma inteligência artificial, que ela vai ajudar você a encontrar qual é a minha personalidade original. Lembra que eu falo disso? Eu falei disso numa aula. Então, qual é a minha personalidade original? Já que eu tenho, eu quero saber qual é. Através dos arquétipos, ela vai trazer para você, através dos arquétipos e de outras ferramentas que está englobado nela, você vai responder algumas perguntas que ela vai te fazer e ela vai te dar um feedback de como é a sua característica original de personalidade, tá? Bom, se você se interessou, se você sentiu esse chamado e quer dar esse passo comigo, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que eu já acredito que você não é mais a mesma pessoa que entrou nesse curso, que entrou nesse código da realidade. Com certeza, depois de tudo que você ouviu e aprendeu, a sua vida, a sua visão de você já mudou. Consequentemente, a sua vida vai mudar, inevitável, tá? Pode ser pequeno, como pode ser grandes coisas, tudo vai depender do seu momento, da sua entrega para esse trabalho.
E se você está sentindo esse chamado, então, e quer dar esse salto comigo, né, passar por esse portal, fazer parte dessa escola iniciática, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Eu não sou mais um guru vendendo alguma coisa, longe disso, tá? No entanto, que poucas pessoas que estão aqui fazendo essa jornada. É por isso que você está aqui fazendo essa jornada, porque eu não sou qualquer pessoa falando disso. Eu realmente falo disso com muita responsabilidade, sem intuito de realmente ganhar dinheiro com isso, tá? Eu estou muito mais fazendo pelo propósito, pelo legado. Eu vejo que isso não é só por mim, mas é por mim, é pela minha vida, é pela minha filha, é pela humanidade, é pelos aqueles que vêm depois, é por quem não teve a oportunidade de ter aprendido antes. É muito grande a minha visão. Eu não tenho essa visão. Eu tenho dificuldade até de fazer venda, de falar, porque a minha visão não é vender. A minha visão é realmente uma transformação muito grande. Porque eu vejo o mundo nesse lugar. Mas a gente precisa fazer a nossa jornada, cada um fazendo o seu papel. Então, se você sentiu esse interesse de participar da escola, no grupo em que você está, do WhatsApp, nós compartilhamos lá e vamos compartilhar um link de inscrição para participar. E esse link é um link de inscrição e você vai adicionar um cupom. Dentro de 48 horas, se você fechar dentro de 48 horas, então você tem 2 dias aí, 48 horas, 2 dias para você refletir, respirar, conversar comigo, se quiser me chamar, fica à vontade, participar das lives que eu vou apresentar. 48 horas você tem para decidir, para ganhar um desconto que eu vou te oferecer, para você, né, para valorizar aquele que já está nesse impulso de chegar. Agora, se você não chega em 48 horas, você vai assumir o preço normal, e que não é nada absurdo também. E você vai ter um prazo, que eu vou definir esse prazo, que enquanto eu gravo esse vídeo eu ainda não defini ele, mas lá no grupo você vai ter. Qual que é o prazo que você vai ter para fechar? Para decidir se você vai estudar na escola ou não, tá bom? Então, o link de inscrição tá lá. Rafa, eu não estou no grupo, por algum motivo eu saí ou eu não consegui entrar. Não tem problema. Você me procura ou manda uma mensagem pode mandar uma mensagem aqui embaixo, fala: eu tenho interesse em saber os valores, eu tenho interesse em participar da escola, eu vou mandar o link para você, ou a equipe vai te chamar no particular, ou a equipe vai te mandar o link aqui, tá? Algum movimento assim vai acontecer, não tem problema. Vai lá no meu Instagram, me chama, no YouTube, em algum lugar que eu tô, você vai me encontrar, me chama, que nós já te mandamos o link, conversamos com você. E se você vier estudar comigo, com certeza a sua vida vai se transformar ainda mais, e claro, sempre pro lado positivo. Mas eu quis trazer esse alerta. Quando essas informações novas chegarem, vai ser desconfortável para você. Então o nível do alquimista e do iniciado é muito desconfortável, não é gostoso. Por quê? Porque você vai trazer informações que confrontam a sua programação. Tá? E é aí que você vai escolher qual informação que eu vou querer. Eu vou permanecer com essa, eu não vou. Então aqui vai nascer um desconforto, mas eu vou estar sempre com você para poder te ajudar, te apoiar no seu momento. Assim falei com muito amor, desejo para você muita luz e muita paz, e até o nosso próximo encontro.